Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoe a todos nós. Hoje nós vamos estudar um trecho do livro Umbanda do Brasil, do escritor Mata e Silva, quinta edição, página 45, onde ele fala um pouquinho sobre Mimbaracá, ou Amaraca, né? Diz assim: mas o que era o Mimbaracá, ou Amaraca? Era um instrumento que produzia ruídos ou sons especiais, e falava, respondia sob a ação mágica dos pajés. Enfim, era um instrumento dotado de um poder magnético, e era positivamente um canal mediúnico. Jamais explicaram ao branco como procediam para comunicar esses poderes ao Mimbaracá, em suas cerimônias de bênção, batismo e imantação. Testemunhou essa cerimônia e esses poderes Han Staden, um alemão que foi aprisionado pelos Tupinambá durante muitos anos e que pôde assistir a esses fenômenos produzidos pelos pajés. Tem um filme do Hans Staden, dá uma pesquisada no Google, deve encontrar. Uma outra testemunha suspeita também presenciou os poderes mágicos de um Caraíba. O Caraíba era um pajé mais virado para o mal. Né? E esse foi para quem presenciou isso foi o padre Simão de Vasconcelos, que relata no livro 2 das Crônicas da Companhia de Jesus do Estado do Brasil o caso da clava sangrenta. Clava é um bastão. Disse ele, um tal Caraíba fixou duas forquilhas no chão, e a elas amarrou uma clava, que é uma espécie de bastão, enfeitada de diversas penas. E depois andou-lhe em torno, dançando e gesticulando num cerimonial estranho, soprando e dizendo-lhe frases. Logo depois desse cerimonial, a clava desprendeu-se dos laços e foi levada pelos ares, até desaparecer no horizonte, voltando depois pelo mesmo caminho, à vista de todos, visando colocar-se entre as forquilhas, notando-se que estava cheia de sangue. Isso no terreno da magia. Na terapêutica, eram os mestres na arte de curar qualquer doença, muitas das quais até o momento a medicina oficial tem considerado incuráveis, pelos empregos das plantas, raízes ou ervas. Né? Ao segredo mágico e astral de preparar as plantas curativas, denominavam de Kayari. Kayari também era o espírito protetor das plantas medicinais, e aquele que se voltava a ele, na arte de curar, não podia nem ter relações com mulher, tal o formidável compromisso que assumia. Qual o branco ambicioso que saber o segredo? Quando o branco ambicioso que saber o segredo de Kayari, os pajés, os caraíbas, diziam que era o avô da erva, o mate, para despistar, né? Os pajés faziam constantemente uma espécie de sessão para fins mediúnicos, ou seja, para evocarem Hangá, que são os espíritos de luz, o qual denominava de Guaiú. Evocava Hangá, os espíritos de luz, o qual denominava de Guaiú, o que se processava sobre os cânticos e danças rítmicas, completamente diferente dessas batucadas de hoje em dia. Então, Guaiú era esse ritual, tá? Onde eles invocavam os Hangá, que são os espíritos de luz. Antes desse ritual mediúnico, tinha um particular cuidado no preparo dos timbós a serem usados, isto é, fazer os defumadouros propiciatórios para afastar Ayangá, que era o espírito das almas penadas, atrasadas, enfim, é como se fosse um quiumba. Então, Ayangá é o que a gente chama de quiumba, né, espírito atrasado. E o Raangá são os espíritos de luz, tá? E Guaiú era o ritual. Esse cerimonial, ou dito Guaiú, era sempre feito para tirar Guaiupiá de alguém. Em Guaiupiá era feitiçaria, em Tupi. Então era para tirar Guaiupiá, feitiçaria de alguém. Bem, meu irmão bandista, cremos já ser o suficiente o que acabamos de recordar sobre a raiz ameríndia. Pelo que você acabou de ler, deve ter se inteirado dos seus aspectos essenciais. Então vamos agora verificar o que aconteceu com essas duas raízes aqui no Brasil, isto é, a raiz africana e a raiz ameríndia, de nossos índios, com a fusão ou a mistura uma da outra. Porque assim, quem não está acompanhando os estudos aí, nos vídeos anteriores a gente fez um estudo sobre a raça africana, sobre os bantos especialmente, e falou também muito sobre a raça tupi, o tronco tupi, né? Os tupinambás e os tupi-guaranis, nos vídeos anteriores. E agora ele está chegando nessa parte do livro que ele faz essa fusão das duas raízes, tá? Então diz assim, o culto banto dos africanos foi o que trouxe uma tendência mais livre, começou por receber já no Brasil as influências dos outros, e principalmente do culto nagô. Já por efeito dessa influência, já por tendência mais liberal, pelas alturas do ano de 1547, foi constatado positivamente a existência de uma fusão na prática de ritos com cerimonial que nossos índios vinham praticando e denominando pelo branco como a de junta jurema. Então juntou os negros africanos com os índios
e os índios fazendo adjunto da Jurema, né? E os negros africanos fazendo os rituais que eles trouxeram da sua pátria, né? É importante lembrar que esse adjunto da Jurema, que foi interpretado como uma espécie de sessão, de reunião, de agrupamento, já era, por sua vez, uma degeneração do verdadeiro culto da Jurema, que foi um dos aspectos puros que ficou do primitivo culto de Moiraquitã. Então você vê o culto a Moiraquitã, que é essa deusa, né? Moiraquitã, o culto foi que deu origem ao Catimbó, né? E do Catimbó, esse adjunto da Jurema, né? Foi sendo esquecido, se apagando dentro dos ritos sagrados dos Tupinambá, dos Tupi-Guarani e outras tribos, na era pré-cabalina, ou seja, lá no período de acentuada decadência desse povo. Que realmente, quando Cabral chegou, o povo já estava na sua decadência quase total, né? Já não tinha mais nem rastro do que tinha sido a raça vermelha mesmo. Nessa fusão entre o culto dos bantos e o dito como adjunto da Jurema, surgiu de alguns anos depois uma outra espécie de rito, com práticas mistas, que ficou conhecido o que foi chamado depreciativamente de candomblé de caboclo, onde a par com a evocação e a crença nos orixás, predominava mais a influência ameríndia, com seus espíritos de caboclo, seus encantados, do que outros. Né? Dentro desse aspecto ainda existe em alguns estados, particularmente na Bahia. Porém, por outro lado, esse aspecto, essa fusão, degenerou mais ainda porque certas práticas do elemento negro, netos de africanos, de cunho nitidamente baixo, ditas como pura feitiçaria, prevaleceu mais. Então, o que o Mata está falando aqui é o seguinte: apesar de ter os cultos da Jurema, esse culto ancestrais da raça vermelha, também tinham cultos da raça africana, e alguns cultos da raça africana eram bem pesados. Tá? Porém, por outro lado, esse aspecto, essa fusão degenerou mais ainda, porque certas práticas do elemento negro dos africanos, de cunho nitidamente baixo, ditas como pura feitiçaria, prevaleceu mais. Prevaleceu porque eles eram atacados, né? Estavam se defendendo, pô, né? Assim, viu-se surgir mais uma retaguarda negra, nefanta, e que ficou denominada como catimbó. Por que catimbó? Porque nas primeiras práticas do candomblé de caboclo, dada a influência ameríndia, se usavam muito os timbó, ou os catimbó, cujos termos significam defumação, a par com o uso exagerado, uso exagerado de muita fumaça de cachimbo. Então essa degeneração, por uma questão de associação de ideias, de correlação, passaram a chamar de catimbó. Nesse catimbó, que ainda hoje existe, em muitos estados, e que aqui pela Guanabara já incrementaram com uma espécie de apêndice de muitos terreiros, o qual fazem funcionar depois de meia-noite. Isto é, o que há de mais escuso, trevoso e prejudicial. Logo depois dessa fusão que gerou o candomblé de caboclo, acolheu também a forte influência dos santos da Igreja Católica. Daí que veio o aspecto tido como sincretismo. Aí juntou os negros, os índios, os brancos, trazendo seus santos, aí foi aquela coisa bem eclética, né? Tudo essa complexa mistura que o leigo chama de macumba, candomblé, baixo espiritismo, o que quer que seja, cada um dá um nome, né? Mas esse secretismo todo, das raças negras, vermelhas e brancas. E recebeu ainda nos últimos 50 anos mais uma acentuada influência do espiritismo como Kardec. É verdade, gente. Foi pegando uma coisa de retalhos, né? Um traz uma coisa, até hoje é assim. Hoje a gente se encontra influência de outras raízes, outras linhas, mas está sempre trazendo uma coisa. Hoje tem a apometria, tem o daime, tem um monte de umbanda diferente, né? Cada vez vai acrescentando mais coisas, né? Umbanda quântica, tem tudo que você imaginar. Então temos há mais ou menos 414 anos todos esses aspectos místicos, religiosos, fenomênicos, sincréticos, de muita mistura envolvendo práticas e mais confusões, fetichistas, né? Aí essa coletividade religiosa mística foi denominada nos últimos anos como um adepto do culto afro-brasileiro. Então eles englobam tudo isso como culto afro-brasileiro. Né? Esta era, e ainda é, uma grande parte, isso o Mata escreveu isso acho que em 1960 alguma coisa, tá? Esse livro é bem antigo mesmo. E esta era, e ainda é em grande parte, a situação existente, quando surgiu um vigoroso movimento de luz ordenado pelo astral superior que abarcou tudo isso, uma tremenda e poderosa interpretação humana e astral. Esse poderoso movimento de luz, dentro dessa coletividade dita como adeptos do culto afro-brasileiros, foi feito pelos espíritos que se apresentaram como caboclos, pretos velhos e crianças. E quem são esses espíritos? Vamos explicar. Esses espíritos são justamente os dos antiguíssimos pajés, caraíbas, moropixabas, tuxabas, ou caciques e outras mais, da primitiva raça tupi.
ou dos Tupinambá, Tupi-Guarani, radicados no campo astral do Brasil, pois o tronco racial deles era um só. Antes de virar Tupi-Guarani e Tupi-Nambá, era só Tupi. Bem, como também antigos e primitivos sacerdotes do povo africano, ditos como babalaôs, né, tatás, a par com o espírito de crianças que foram ordenados para essa missão dada mística dessa coletividade sobre eles, pela derivação da crença dos ibejis dos africanos, né, e dos curumins dos índios, né, assimilados posteriormente pela massa como santos católicos Cosme e Damião. Então passou-se então a ter a presença dos ancestrais nesses cultos, né? Então a pessoa estava ali tentando fazer um ritual às vezes um pouco mais pesado, só que estava com a presença ali já do ancestral tentando levar um pouco de luz, né? Falou assim, olha amigo, o caminho não é esse não, o caminho não é magia negra não, o caminho não é esse da escuridão não, o caminho é perdoar, tolerar, aceitar, enfim, mais ou menos o que Cristo deixou, né? Por que surgiram esses espíritos dentro dessa coletividade? O Mata pergunta aqui, né? Ora, ele responde, ora, pelo que acabamos de explicar sobre os fatores de fusão e degeneração e consequentes misturas, cremos que ficou patente que esta massa, essa coletividade, não podia continuar assim dentro das condições expostas. Era muita magia negra, gente. Era muita feitiçaria. Se sentiu atacados, tanto os índios como os negros, e achavam que por bens poderiam atacar magicamente os seus senhores, os seus capitães do mato, enfim, né? Seus algozes, né? Só que isso traz à superfície o que há de pior lá no submundo. Então não pode. Né? O governante do planeta Terra não permitiria que isso fosse avante. Tá? Por isso que houve essa intervenção dos espíritos ancestrais, os pajés, caciques, os babalaôs, os tatas, do passado, começaram a se apresentar nos cultos, tentando frear isso. Era de ausência absoluta nesses ambientes a doutrina especializada, o estudo da mediunidade. Né? Então não estudavam nada, só queriam saber de mandar fogo. Né? Práticas mais confusas, desordenadas, baixas, por envolverem oferendas com sacrifício de animais, sangue, ainda são fatores comuns nos candomblés, que dizem praticar algum ritual de nação e que, por cima de tudo isso, ainda afirmam ser de Umbanda. Pois bem, era impossível que a providência divina deixasse de agir. E foi por causa disso, tudo, que se fez imprescindível um novo movimento dentro desses cultos afro-brasileiros, ou de sua imensa massa de adeptos. E esse movimento de luz, feito pelos espíritos karmicamente afins a essa massa, pelos que dentro de afinidades mais elevadas ainda, se pautaram no amor, na ajuda, na renúncia, em prol da evolução de seus semelhantes. Foi lançado através da mediunidade de uns e outros, pelos caboclos e pelos velhos, o nome de Umbanda. Né? Então, assim, a gente ainda tem na cabeça que o Zé de Moraes, através do Caboclo Sete Cruzilhadas, trouxe o termo Umbanda, que é o marco oficial. Pode ser até um marco oficial da Umbanda, não faz muita diferença isso, na verdade, né? Mas a realidade é o que o Mata traz aqui. Né? Na verdade, que o Pai Guiné e o Velho Pajé, Caboclo Velho Pajé, traz através do Mata. Né? Porque eles que intuem o Mata a escrever isso daí. Então, assim, já naquela época a coisa estava muito perigosa. Não precisava ter uma intervenção, né? Por isso que os ancestrais começaram a aparecer nesses locais e começaram a levar uma palavra de tolerância, de amor, de compreensão, de perdão, né? E aí começou a implantar-se o nome, o termo sagrado, vibrado, Umbanda, tá? Foi daí, tá? Nós vamos fazer outros vídeos explicando um pouco mais, porque isso é um assunto muito polêmico, muito complexo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar com comentário, pode colocar nos comentários aí que a gente tenta responder na medida do possível, tá? É um prazer estudar com vocês. Saravá.